Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diálogos em Educação. Durante o ano de 2022, o nosso canal foi espaço para acolher as pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Buscamos dialogar com pesquisadores egressos, ouvir os seus percursos metodológicos, pensar acerca dos temas dos estudos propostos e, além disso, percebemos as contribuições sociais e acadêmicas que os resultados de suas pesquisas obtiveram na área da educação. Estudos estes desenvolvidos dentro das duas linhas de pesquisa. Na primeira delas, em História e Filosofia da Educação, as pesquisas apresentadas mostraram um pouco sobre a história das instituições escolares, formação docente e discente, políticas, práticas e culturas escolares, movimentos sociais, intelectuais da educação, investigações sobre o cotidiano, conceitos e relações entre os pensamentos filosóficos e pedagógicos. Já na segunda linha, em processos educacionais, linguagem, tecnologia e inclusão, ouvimos as investigações que relataram diferentes perspectivas epistemológicas voltadas aos contextos educacionais, formal e não formal, especialmente relacionados à formação de professores, à linguagem, à infância, à educação especial e inclusiva, à aprendizagem ou ensino da língua e da literatura, à cultura digital e às tecnologias. Queremos convidá-los a conhecer um pouco mais sobre o nosso programa e sua abrangente produção científica, acessando outros vídeos do canal Diálogos em Educação. A nossa proposta é apresentar aqui uma síntese das pesquisas que foram apresentadas ao longo de 2022. Então, te convidamos a vir com a gente, a conhecer um pouco mais. A doutoranda Samantha Vance conversou conosco sobre a sua dissertação intitulada O Ensino Primário em Caxias do Sul, 1890-1930, Vestígios da Cultura Material Escolar. Confere um trecho da participação. Ficou evidente a importância de delimitar um tema que fosse significativo para a minha constituição enquanto pesquisadora e que oportunizasse diálogos entre a história da educação e a minha área da formação, que é o design. Então, nesse sentido, junto com o orientador, eu identifiquei a possibilidade de uma pesquisa que utilizasse a ideia da materialidade escolar como foco de investigação. Então, a minha dissertação, ela buscou compreender como os vestígios de objetos, artefatos e materiais presentes nas escolas primárias do Caxias do Sul, entre os anos de 1890 e 1930, contribuíram para compor uma narrativa histórica sobre o ensino primário da cidade. A egressa Andressa Vieira apresentou a dissertação Cartovagar na Dante Alighieri, Epifanias de uma Praça em Caxias do Sul. Confere. O que eu posso hoje concatenar, dialogar na vida prática e dentro do espaço escolar onde eu atuo, por exemplo, é reconhecer que existem outros modos de ensinar, outros modos de aprender, existe um outro modo de constituição do sujeito, que não aquele que é padrão. Não que o padrão seja bom ou ruim, não é dessa ordem, né? Mas que existe um outro, e esse outro é tão legítimo quanto o padrão, porque ele é único. A doutoranda Andressa Abreu da Silva participou do canal para falar da sua dissertação, A Natureza da Matemática no contexto de redimensão da prática pedagógica para o ensino da matemática na educação básica. E a gente percebeu que os conteúdos que não eram aplicáveis diretamente no cotidiano estavam em níveis não atingidos pelos alunos. O que faz a gente entender que a matemática está reduzida somente às aplicabilidades dela, né, aos tópicos do cotidiano, distante da natureza de padrões e generalização. E a gente problematiza que isso pode estar relacionado a um ensino de matemática baseado na manipulação de símbolos e decorar fórmulas. O doutorando Atemir Schwartz conversou conosco sobre a sua dissertação intitulada Implicações Filosóficas à Formação no Debate entre Liberdade e Responsabilidade. Confere um trecho da sua participação.
Eu usei 2 autores, né, como referência na minha pesquisa, porque o foco central dela era tentar perceber o quanto a educação pode se tornar uma desenvolvedora das liberdades ou uma limitadora dessas liberdades. O quanto a liberdade pode estar ameaçada a depender do modelo e do pensamento educacional que se tem. Então, a egressa Andréia Cantarelli Morales apresentou a tese Mulheres nas Ciências Exatas, condições que possibilitam suas escolhas profissionais. Confere um trecho. A gente fez um olhar dentro da ideia da Serra Gaúcha, buscando também um histórico de profissionalização das mulheres nessa região, dentro dessa área, né? Os primeiros cursos que foram realizados, quantas mulheres. E foi uma pesquisa muito rica no contexto de dados, né? Porque, como eu disse, para surpresa, a gente conseguiu abranger outras coisas que além da questão da licenciatura. E mesmo as meninas que trabalhavam na iniciação científica, elas também tinham muitas com experiência de estágio, experiência profissional. E aí se percebeu algumas coisas que, como eu digo assim, tinha algumas que já eram evidentes, que são as categorias aquelas que eu já tinha a priori, né? Digamos assim, pelo contexto de estudo que vinha se fazendo durante a pesquisa. Mas aí emergiram algumas categorias, né, que me chamaram a atenção. Patrícia Giuriati, egressa do programa, falou um pouco sobre a dissertação Direitos de Aprendizagem e de Desenvolvimento, contextos educativos para as infâncias no século XXI. Quando as professoras colocam na frente do seu planejamento objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente percebe que tem uma fragilização da experiência de infância. Agora, quando o direito vem antes, na prática docente, como algo pensado, planejado e ofertado à criança, a gente alcança os objetivos de aprendizagem e a criança lhe é assegurado o direito de ser criança num espaço de institucionalização como é a escola. Rochelle Andreassa Maciel conversou conosco sobre a sua tese, Itinerários no Processo de Educar na Infância, Diálogos entre Pedagogias. Assiste um trecho. Chegou, né, em um período em que pensei em atravessar oceanos, né? De tantas inquietações para compreender os processos educativos com a infância, a qualidade da educação, junto com a orientação, pensar nesse atravessamento com oceanos, né, de ir à Itália, né. Então esse título fortemente ligado a itinerários, ele faz muitos percursos, né, de poder chegar a estudar as referências que nós temos mundiais quanto a educar na infância. A Aline Moreski Vivan, nossa egressa do programa, conversou conosco acerca da dissertação intitulada Mediação Pedagógica no Processo de Educação Pré-Natal, atuação do pedagogo na perspectiva da educação popular. Minha pesquisa, ela teve como temática, né, a mediação pedagógica no processo de educação pré-natal, então com um foco na atuação do pedagogo nessa perspectiva de educação popular. Então, buscando entender, o pedagogo pode fazer parte, pode ser parte constituinte dessa equipe de saúde que faz parte desse processo, né, gestacional e acompanhamento dentro do Sistema Único de Saúde SUS. A doutoranda Mariane Frue de Mello falou da dissertação intitulada Memórias de Escolarização na Perspectiva de Escolas Étnica Paroquial em Coronental, Vale Real, Rio Grande do Sul, 1933-1965. Então, como considerações finais da pesquisa, a escola ela foi uma instituição de grande relevância social para Coronental, né? Uma vez que emerge na necessidade dos imigrantes
da instrução de seus filhos, né? Então, ela permaneceu até 1898 como única instituição de ensino da localidade, e ela perdurou, né, até o ano de 1965, quando as escolas passam, né, a partir da década de 30, passam a ser municipalizadas, e as escolas paroquiais, elas começam a perder um pouco de força. Então, até 1965, essa escola perdurou. Já a egressa Paula Marquezine trouxe a pesquisa realizada na dissertação Os professores do atendimento educacional especializado e dos anos finais do ensino fundamental na rede municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, articulação entre os profissionais. Então, eu pesquisei esta questão para ouvir tanto os professores dos anos finais quanto os professores do AE e poder trazer possibilidades de melhoria da realidade onde eu trabalho e também contribuir com a realidade de outros sistemas de ensino, né, através da divulgação da minha pesquisa, né. Elizabeth Ramoncini, nossa egressa, nos apresentou a trajetória com a dissertação, o processo da pesquisa para estudantes do 4º ano do ensino fundamental a partir da elaboração, construção e análise de projeto de aprendizagem investigativa. A metodologia, então, ela compreendeu como 12 sujeitos participantes, ou seja, 12 pesquisadores, eram estudantes na faixa etária de 9 anos. Utilizou-se da pesquisação, porque além de pesquisadora, eu era professora da turma, então a ação ela foi mediada de forma direta nessa pesquisa, e ela foi pensada a partir de um plano de ação, onde foi organizado um roteiro em etapas. A egressa Raquel Mignoni de Oliveira nos contou um pouco sobre sua dissertação intitulada Docência nos anos finais do ensino fundamental e suas relações com as tecnologias digitais. Esse é um tema, né, que emerge da minha dissertação de mestrado e que me desacomodou de certa forma. E olhando para este cenário educacional hoje, ainda vê-se, né, que é necessário muito diálogo em relação ao ensino e aprendizagem, principalmente no que se refere à adoção de tecnologias digitais na prática educativa. Que a gente vê que ainda hoje, embora a gente venha falando sobre isso há longo tempo, Freire ainda já fazia, né, mencionava sobre essas questões da mudança, da ruptura do comportamento do professor e do aluno para que a gente pudesse sair, né, pensar fora da caixa, ainda a gente vê que estamos a passos lentos disso. A egressa Nilana Kuhlmann fala da tese Constituição Semântico-Argumentativa do texto Pergunta-Resposta, uma análise didático-pedagógica com vistas à formação de professores. Tento, então, mostrar, na pesquisa que eu desenvolvi, uma pesquisa teórica, né, a partir de uma teoria francesa e do modelo construído pela professora Tânia, eu aplico, então, essa teoria dentro de enunciados didaticamente elaborados, né, e mostro que, em alguns momentos, eles tendem a não contribuir com a aprendizagem, né, e aí eu mostro quais são, então, os caminhos que a gente precisaria ajustar para que eles fossem, então, efetivamente aplicados no sentido de não atrapalhar a aprendizagem, né? De uma forma bem simples, é isso. A Janaína Dorigo dos Santos conversou conosco acerca da sua dissertação, que tem o título Educação em Saúde Mental, Encontros com a Educação Popular. Que princípios educativos que sustentam ou que emergem dos cuidados de saúde mental entre trabalhadores, na relação que há ali entre trabalhadores e usuários. E por que eu quis olhar para esse recorte ali dos princípios? Justamente para tentar compreender, né, se são princípios que ainda enclausuram e que não olham para esses sujeitos atendidos como sujeitos de direitos, ou são princípios que são preconizados pelo que entende a reforma psiquiátrica brasileira. O egresso Adriano Malikowski trouxe a sua tese Nacionalização das Escolas Técnicas Polonesas no Rio Grande do Sul, 1918-1942. Sendo o mestrado que deu origem ao livro, né, ela traz toda uma questão mais de
de fundamentação, né, de como surgiu esse processo escolar. E quanto à tese em si, ela já traz toda essa argumentação em relação a como esse processo ele vai se desenvolvendo, se torna eu diria que quase que um processo político, né, de relação com países do exterior, no caso a Polônia, em relação ao Brasil, né? Então tem todo um processo aí de organização dessas escolas com um objetivo político. O egresso Michel Mendes nos apresentou o percurso da sua tese, A Condição Humana no Antropoceno. Trazendo aqui elementos da minha pesquisa, eu destaco inicialmente o tema, né, esse recorte da pesquisa que foi a condição humana no Antropoceno. E vou entender no documento, e continuo entendendo, que o Antropoceno é um fenômeno social. O Antropoceno é uma proposta de época geológica, ainda é uma proposta porque não foi oficialmente formalizada, mas ela já está amplamente disseminada, principalmente na área das sociais, na área das humanas, como um acontecimento. E como fenômeno social, ele vai registrar essencialmente, eu defendo isso, modos do ser humano se comportar no mundo, né? Estar em relação com os seres humanos e com outros seres vivos. Vimos, diante desse cenário, que a abrangência e especialmente os objetivos dos estudos articulam-se às duas linhas de pesquisa do programa. Agora que você conheceu algumas pesquisas, nós te convidamos a acessar os vídeos na íntegra que estão à disposição em nosso canal do YouTube, Diálogos em Educação. Nós também te convidamos para acompanhar as edições que vão ser publicadas ao longo do ano de 2023. Para isso, se inscreve em nosso canal, aciona o sininho para receber a notificação de novos vídeos, comenta e, se você gostou, curte e compartilha com os amigos. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos e a todas os convidados e convidadas que estiveram partilhando suas pesquisas e se propuseram a contar sobre suas trajetórias investigativas e divulgar seus achados científicos. Podemos dizer que os diferentes percursos na pesquisa são compostos de encontros e desencontros, começos e desfechos, horizontes e chegadas. Mia Couto nos diz que viajastes sob árvores sem sombra, pisastes a carne da pedra, rasgaste o fio da água e aprendestes. O teu gesto não é destinado a ter dimensão. Agora sabes, teus braços foram feitos para abraçar horizontes. És maior que o voo do sono. E voltas a ser nada quando infinito te pensas. Nome da poesia, Percurso da obra Idades, Cidades, Divindades, de Mia Couto. Obrigada. E até. E até. Obrigada, Amanda. Obrigada, Elisângela.